Direto da redação. No Rio de Janeiro, depois de ficar 3 semanas preso, o cientista de dados acusado de um crime que não cometeu finalmente foi solto. O caso aconteceu foi na cidade do Rio de Janeiro e reacende o debate sobre prisões que são feitas apenas com base em reconhecimento fotográfico. Como é que aconteceu isso? Foi um episódio, um homem, umas testemunhas reconheceram esse rapaz por meio de fotografia e identificaram ele como criminoso. Esse rapaz foi preso na delegacia, tentou argumentar que ele não era o criminoso, ele era um cientista de dados, foi levado para o sistema prisional, ficou 23 dias preso. E a sorte que teve quem corresse atrás, né? Porque senão ia ficar na cadeia. Mas vamos entender essa história na reportagem de Tiago Pimenta, do Repórter Brasil. Os últimos 23 dias foram de angústia para o Raoni e toda a família. Ansiedade que aumentava a cada minuto para o reencontro depois de uma prisão injusta. Quando o portão abriu, foi difícil segurar a emoção. A prisão de Raoni foi pedida depois que testemunhas fizeram reconhecimento do suspeito por foto. Mas a polícia errou ao confundir o cientista de dados com um miliciano que tem na pronúncia o mesmo nome e cobra taxas indevidas de moradores de Duque de Caxias na Baixada Fluminense. Em comum entre eles, além do primeiro nome, apenas a cor da pele. Este Raoni é cientista de dados, trabalha em uma multinacional, tem especialização nos Estados Unidos e cursa 2 pós-graduações no Brasil. Nada disso foi suficiente para que ele pudesse ser ouvido. Depois que eu fui na delegacia, o tempo todo tentei explicar, tentei falar que era um erro, mas em nenhum momento fui escutado sobre isso, até chegar aqui e ficar esses dias todos. A polícia reconheceu o erro na prisão do cientista de dados e apura o caso em sindicância interna. A orientação da Secretaria de Polícia Civil aos investigadores é que o reconhecimento fotográfico não seja a única prova para determinar prisão de suspeitos, já que o caso de Raoni não é o único que acaba em prisão injusta. Muitas pessoas estão sendo presas a partir de um reconhecimento fotográfico. Na grande maioria das vezes são pessoas negras. Tem um estudo da Defensoria Pública que mais de 80% dos casos de erros de reconhecimento fotográfico atingem pessoas negras, e a Ordem dos Advogados tem atuado nesses casos para que isso não aconteça mais. Raoni vai pedir na justiça indenização pelos danos por ter sido preso. Episódio que ele vai se esforçar para esquecer, já que está com casamento marcado. Eu já sou casado civil, mas a festa vai ser agora dia 16, agora é pensar nisso e esquecer isso aqui. Isso aqui foi um episódio, uma cicatriz que eu quero esquecer e agora pensar no futuro. Primeiro caso não, tá? Você tem vários outros casos de pessoas presas no Brasil por engano. Por uma razão simples, o estereótipo do negro ele é muito parecido. As pessoas negras, elas têm muitas semelhanças. Pessoas pardas, mulatas, né? Não deixa de ser negro, um negro mais clarinho, mas tem muitas semelhanças, tem muitas similaridades. E ali houve uma confusão também de nomes, mas o reconhecimento, o fator determinante na prisão dele foi o reconhecimento por fotografia. Aí vai lá, 6 pessoas reconhecem você como um criminoso, você vai preso, fica 23 dias, você tem que provar que você não é a pessoa que eles estão apontando na foto. O rapaz vai casar, o rapaz tem 2 pós-graduações, especialização nos Estados Unidos, trabalha para multinacional. Isso é um trauma na vida desse cidadão. É o que ele realmente vai querer esquecer, não vai querer, isso é uma cicatriz, ele não quer lembrar disso. O cara que nunca teve dentro do sistema prisional, ele entra e fica 23 dias. Agora ele tem família, a sorte que tem família para correr atrás, para botar advogado, para mostrar que não é o cara, para ir lá e fazer provas, demonstrar que se tratava-se de um engano. Mas você imagina que se fosse um estrangeiro, uma pessoa que não é daqui do estado, fosse de outro estado, a família não fosse da cidade do Rio de Janeiro e não estivesse por perto para correr atrás. O nível de complexidade para soltar seria maior, o nível de complexidade para ele conseguir um advogado seria maior, porque tem defensoria pública, mas defensoria pública, quem vai ser defendido por defensoria pública sabe o que é
ser defendido por defensoria pública. Muitas vezes sobrecarregada de trabalho, com vários casos, e não pode, às vezes, por mais boa vontade que tenha um defensor, ele não vai poder dar atenção devida a um processo. Ele tem vários, dezenas, centenas, na mesma situação. A sorte é que esse rapaz tinha os parentes que moravam por perto, porque do contrário, estaria dentro do sistema prisional até hoje. Nós noticiamos aqui o caso de um homem que ficou dentro do sistema prisional durante 16 anos, preso. Não tinha denúncia, não tinha processo, não tinha nada. E o que aconteceu foi o seguinte, porque os presos sabiam da situação dele, e os presos, um dos presos, uma vez um advogado visitando, ocasionou de comentar o caso com o advogado dele sobre a situação, porque geralmente quem está no sistema prisional, que é o cara que é envolvido com crime, ele conhece muito bem leis, processo penal, ele conhece muito bem os artigos, e ele comentou e o advogado se sensibilizou. A única coisa que o advogado fez para soltar ele foi uma petição ao juiz, uma audiência de custódia, pedindo a liberdade do réu, porque não havia processo, não havia inquérito, não havia denúncia, não havia nada. E ele estava preso há 16 anos. Isso foi em Fortaleza. 16 anos preso, sem condenação, sem processo, sem inquérito. Não tinha advogado, não tinha parente por perto, os parentes de repente não souberam como agir. Isso é uma vergonha. A sorte desse caso aí agora, desse rapaz, essa é a sorte, porque os parentes moravam perto. Os parentes dele estavam por perto. Mas não é todo mundo que tem essa sorte não, viu? Não é todo mundo que consegue terminar uma história dessa de forma feliz, não. Eu conheço muitos outros casos que não terminaram assim.